Ô, galerinha, a gente sabe que nem todo mundo tem aptidão para a área das ciências da natureza. É por isso que a gente tem a nossa aula aqui de revisão para recuperação, né, Almeida? Exatamente, Sabrina. Então, pensando em vocês, em recuperar aquela nota que você tanto espera, agora vamos lá, então, olha só. Aproveita aí que a gente vai fazer uma retrospectiva para que nessa unidade 2 o aluno tenha grande sucesso, beleza? Vamos lá, então? Olha só, nós vimos a isomeria parte 2, nós vimos lá na unidade 2 reações envolvendo funções oxigenadas parte 1 e vimos também os polímeros. Portanto, na parte 2 nós tivemos isomeria cis-trans, ou a isomeria geométrica, e também nós vimos a isomeria óptica. Dando sequência, o que é isomeria espacial mesmo, hein? Isômeros espaciais ou estereoisômeros são isômeros que pertencem à mesma função, diferenciam entre si pela configuração das moléculas, ou seja, pela disposição espaciais dos átomos, que constituem as moléculas que são isômeras. E aí, na espacial, nós temos a geométrica, que chamamos também de cis-trans. Temos a isomeria óptica. Daí, a cis-trans, ou isomeria geométrica, é um tipo de isomeria espacial que ocorre entre quais compostos? Compostos de cadeia aberta, que possuem ligação dupla entre dois átomos de carbono, desde que cada átomo de carbono da dupla apresente seus grupos ligantes diferentes entre si. Pode acontecer também entre compostos de cadeia fechadas, que ocorre entre eles, desde que no ciclo dois átomos de carbono com dois grupos sejam diferentes. Assim sendo, o que significa cis, o que significa trans? Os ligantes do grupo, os grupos ligantes, são iguais de carbonos diferentes que ficam do mesmo lado do plano espacial. Já o trans, grupos de ligantes iguais de carbono, porém ficam de lados opostos do plano espacial. Então veja aqui, olha só. Nós temos aqui, o que faz a diferença é os dois carbonos da dupla. Como os ligantes iguais estão do mesmo lado, então nós temos aqui o cis de cloreteno. Quando os ligantes são lados opostos, lembrando, ligados sempre no carbono da dupla, nós temos trans. Então, trans de cloroeteno, tá? Aí nós temos mais compostos aí, dando um exemplo de cis e de trans. Lembrando que o que diferencia é quando considera-se os carbonos da duplas e os ligantes lá do mesmo lado iguais, cis, do lado oposto, trans. Então, só relembrando, olha, ligantes iguais, do mesmo lado do plano, cis, do lado oposto, trans ou transversal. Na isomeria óptica, é a isomeria que estuda o comportamento das substâncias quando submetida a um feixe de luz polarizada. E aí existe um só plano de vibração que é obtido quando a luz natural não polarizada atravessa o polarizador. Não é isso? Então, existem vários planos de atuação, mas apenas em um plano a luz ela atravessa o polarizador. E o polarizador ele funciona como uma fenda, né, com uma aberturazinha, que permite a passagem da luz somente em um plano, X, Y, Z ou enfim. A isomeria óptica depende muito de quê? Da assimetria molecular. E a condição necessária para a ocorrência de isomeria óptica é que a substância apresente assimetria. Em compostos orgânicos de cadeia aberta ou alifática, para que exista isomeria óptica, é necessário que exista na estrutura molecular pelo menos um carbono assimétrico. Mas o que significa carbono assimétrico, hein, gente? É aquele que apresenta os 4 ligantes diferentes. Então, este é o carbono assimétrico, por quê? Porque os seus ligantes são diferentes entre si. Portanto, o carbono ele é assimétrico, daí a isomeria óptica acontece. Vamos agora recuperar? Vamos lá. Alguma dúvida? Vamos verificar.
Na questão de número 1, em cima do conteúdo de isomeria, tem essa questão do ITA que diz assim: quais das substâncias a seguir pode ter isômeros ópticos, né? Ópticos, ou seja, contém carbono quiral, ou seja, aquele carbono que os 4 ligantes são diferentes. E aí, galerinha, pela nomenclatura, tem um detalhe interessante que você pode observar. Quando você tiver um carbono, né, uma estrutura carbônica, onde o mesmo carbono ele tem a ligação com 2 hidrogênios, ou com 2 grupos metil, com 2 grupos etil, ou ele simplesmente é uma cadeia normal de um alcano ou um alceno, dificilmente ele vai apresentar um carbono assimétrico, né, professor? Exatamente, professora Sabrina. Nesse caso aqui, ó, de cara nós temos o metano. Quem é o metano? É o nosso composto orgânico que só tem um átomo de carbono, não é isso? E aí esse átomo de carbono está ligado a quem? O bromo, o cloro, o flúor, ou seja, ele já tem 3 ligantes diferentes. Para fechar as 4 ligações, a ele vai ser acrescentado quem? O hidrogênio. O que fecha aqui, ó, que ele vai ser o nosso carbono quiral. Se você for observar a estrutura desse composto aqui, vai ser essa, ó. O carbono está ligado ao cloro, ao flúor, ao hidrogênio e ao bromo. Perceba que dos 4 ligantes, nenhum se repete, o que caracteriza um carbono assimétrico ou quiral, né, professor Almeida? Perfeitamente. Quiral é assimétrico, já sabe, aquele que tem os 4 ligantes diferentes. E na sequência, vamos aqui agora, olha, rever a aula 17.1, onde temos reações envolvendo funções oxigenadas. Nós temos a obtenção e reações de álcoois, nós temos obtenção e reações de aldeídos e nós temos obtenção e reações de cetonas. Método de obtenção dos álcoois. Então, nós temos a fermentação aqui, ó, onde a glicose, tá bom? Olha aí, se decompõe em CO2 e vai formando, se decompõe em CO2 e vai formando também o etanol. Hidratação, quer dizer, reação com a água dos alcenos. Ela ocorre entre alceno e água na presença do meio ácido, né? Somente vai existir quando parte do eteno obtém um álcool primário e todos os outros são secundários. Então, olha aí, o eteno formando o etanol. E aqui, gente, é muito importante você lembrar que como a gente está falando da hidratação, a nossa água muitas vezes vai ser representada dessa forma aqui para você entender como é que ocorre, né? Quando a gente faz a hidratação do alteno, a gente sempre vai ter um álcool primário, que vai ser o etanol. Quando partir dos outros tipos de alceno, aí a gente tem a situação que os carbonos não vão ter a mesma quantidade de hidrogênio. Exatamente, professora Sabina. Então, olha só, o hidrogênio aqui, por que tem o álcool? Porque a hidroxila entra nesse carbono. Conforme a professora falou, a partir daí, nós podemos ter o quê? Carbonos terciários, enfim, de forma que os outros podem ser o quê? Podem ser secundários. Não é mesmo, professora? Isso aí. O que ocorre aqui é que quando a gente tiver, por exemplo, 3 átomos de carbono, nós vamos ter a situação de que o hidrogênio ele sempre vai procurar se ligar ao carbono mais hidrogenado. Então, se a gente tivesse para cá um outro átomo de carbono, aqui seria, né, CH. Então, o hidrogênio da água teria tendência de vir para esse carbono e a hidroxila para o outro. Por isso que aqui seria um álcool secundário. Lembrando ainda, não é, professora, que mesmo que a cadeia apresente 3, 4, 5, 6 carbonos, o hidrogênio e a hidroxila só vão procurar os carbonos da dupla ligação. Exatamente. Então, aí na sequência, nós temos a redução agora de aldeídos, né? A redução de aldeído que vai formar o quê? Álcools primários, né? Então, aí, ó, o etanol, ao reagir com hidrogênio, vai sofrendo redução, você vai tendo aí, ó, álcools primários, etc. Na redução de aldeídos e cetonas também, a redução de cetona vai formar álcool secundário. Por quê? Porque na cetona nós temos a carbonila no carbono secundário. Portanto, a hidroxila, quando ele vai, exatamente o hidrogênio que vem da redução, vai atacar
o oxigênio da carbonila. E olha aí, não era nesse carbono que existia a carbonila, então é nesse carbono também que vai acontecer a presença da hidroxila. E ainda nós temos aqui o seguinte, olha só, com relação à desidratação intramolecular, o que é isso? Quando intramolecular, dentro da molécula, você consegue retirar água. Então, olha só, um mol de álcool pode sofrer desidratação dentro da molécula formando um alceno. Mas se você tiver 2 mols de álcool, aí não, aí você vai ter uma desidratação entre 2 moléculas, que é intermolecular, e vai formar o éter. Aí a oxidação dos álcools diz o seguinte, em álcools primários, porque nós vamos ter oxidação parcial e vai formar uma oxidação total em ácidos carboxílicos. Nos álcools secundários, vamos formar o quê? Cetona. E nos álcools terciários, com certeza, não haverá reação de oxidação. Na obtenção dos aldeídos, nós temos o quê? Hidratação de alcinos, onde um alcino qualquer reagindo com água, na presença do meio ácido, nós vamos ter como composto intermediário um enol, e no final obteremos o aldeído. Ainda assim, nós temos aqui a ozonólise de alcenos. O que é isso? É quando um alceno reage com ozônio. E aí nós temos o composto intermediário, que é o ozonídeo, onde as ligações vão se quebrar, tanto do alceno como do ozônio, e passaremos a ter aldeído ou cetona. Aí, na obtenção das cetonas, nós podemos ter o seguinte, ó, tendo um propanoato de cálcio, que é um sal orgânico, derivado dos ésteres, ele pode formar o quê? Pode formar, além da cetona, o sal de cálcio, no caso, o carbonato de cálcio. Com relação à oxidação dos álcools, eles podem sofrer oxidação quando estão expostos a algum agente oxidante, como é uma solução aquosa de dicromato de potássio ou ainda de permanganato de potássio, desde que seja no meio ácido. Se o álcool for secundário, o produto que acontece dessa oxidação vai ser uma cetona. E aí, olha aí, o álcool secundário, reagindo com o oxigênio, forma um composto intermediário que a gente chama de diol e formando no final a cetona e a água. Porém aí, agora convidamos você para a hora de recuperar. Vamos lá então? Então vamos lá nessa questão aqui sobre as funções oxigenadas. Considere as seguintes afirmações. Afirmação 1. Álcools primários são oxidados a aldeídos e quando os agentes oxidantes são fortes, os aldeídos são oxidados a ácidos carboxílicos. Segunda afirmação, álcools secundários são oxidados a cetonas, ou seja, eles são oxidados e formam cetonas. Terceira, álcools terciários são oxidados a ácidos carboxílicos. Opa, a gente viu que álcools terciários não sofrem oxidação, então essa terceira aqui, ela não é verdadeira. E a quarta diz o seguinte, pessoal, o produto formado na desidratação intermolecular de 2 mols de ácidos carboxílicos será uma cetona. Olha lá, aqui ele está falando não é do álcool, viu, gente? Ele está falando de ácidos carboxílicos. Muita atenção que essa daqui também está errada. Então, vamos ver qual é a alternativa que traz somente as afirmativas corretas. Na letra A, ele fala que é correto 1, 2 e 3. Na B, 2, 3 e 4. Na C, 1 e 2. E na D, 1 e 4. Observando o que nós lemos aqui, a gente viu que a 1 está correta, a 2 e a 3 também. O que nos leva à alternativa aqui da letra A ser a nossa alternativa correta. Quando a gente tem oxidação de álcools primários, ela pode ser parcial, formando aldeídos, total, forma ácido carboxílicos. Nos secundários, vai sempre formar cetonas.
E os álcools terciários, no caso, eles não são, né, oxidados. Opa, então aqui, essa aqui não existe. Eles não são oxidados, tá? Eles não vão sofrer oxidação, não vão formar produto. E aí, para a gente, olha, ver mais ainda a revisão, nós temos aqui os polímeros, né? Onde nós teremos monômeros que formam polímeros. Nós vamos ver as propriedades dos polímeros, identificação dos polímeros e também ações de polimerização. Polímeros, na realidade, eles correspondem ao agrupamento de monômeros, que ao se ligarem, vão formando macromoléculas, né? Monômeros vão formar polímeros. Poli quer dizer muito e mero quer dizer parte. A reação que forma os polímeros é denominada de polimerização. Monômeros são pequenas moléculas capazes de ligar com outros monômeros e assim vão originar os polímeros, que são macromoléculas. A união de duas ou mais moléculas, quer dizer, monômero, são dímeros, de 3 são trímeros, de 4, e aí tetrímero, e aí vai para polímeros. Na sequência, nós temos aqui, ó, o cloreto de vinila, né? Que é o cloreteno, ó. Na realidade, o nome vulgar é cloreto de vinila. Quando vários cloretos de vinila unem entre si, nós passaremos a ter o quê? Olha aí, muitas moléculas de cloreto de vinila passando a ter o polímero PVC, que é o policloreto de vinila, né? Utilizado nos tubos de conexões. Assim sendo, olha aí, o grau de polimerização é o N, indicando o número de monômeros que ligaram entre si. Os polímeros podem ser sintéticos, quer dizer, produzidos artificialmente, ou naturais. Os sintéticos podem ser classificados em 2 tipos: aqueles denominados polímeros de adição e os polímeros de condensação. Polímero de adição, quando as substâncias usadas na geração dos polímeros apresentam uma ligação dupla entre os carbonos. E quando ocorre a polimerização, vai acontecer a quebra de uma ligação, gerando novas ligações simples. Então, olha aí. Então, nós temos aqui, olha aí, o acetato de vinila formando o poliacetato de vinila, quer dizer, para gerar N moléculas de acetato de vinila que uniram-se para chegar no poliacetato de vinila. Aí, polímero de condensação são moléculas formadas por meio de reações de polimerização em que 2 monômeros iguais ou diferentes vão unir-se e eliminar uma molécula pequena que não fará parte do polímero. As moléculas que são eliminadas, geralmente, é a água, o cloreto de hidrogênio, HCl, a amônia NH3 e também o cianeto de hidrogênio, que é o HCN, entre outros. Eis aqui, então, o caso de uma polimerização de condensação. Por que condensação? Porque o produto final, nós vamos ter aqui, olha, além do polímero formado, nós vamos ter água na sua formação. Para isso, agora, convidamos você para recuperar, procurando entender a resolução das questões, que, de repente, olha lá na sua prova, você pode ser bem sucedido, ok? É isso mesmo, professora Sabrina? Isso mesmo. E aqui a gente tem a nossa questão de número 3, que fala para a gente, assim, ó, as principais classes de polímeros sintéticos são os polímeros de adição, os polímeros termofixos e elastômeros. B, polímeros de adição, polímeros de condensação e polímeros de rearranjos. Letra C, polímeros artificiais e naturais. Letra D, polímeros termorrígidos e polímeros termoplásticos. E a letra E, polímeros lineares, polímeros tridimensionais, polímeros de baixa densidade e polímeros de alta densidade. Gente, aqui ele está perguntando quais são as classes de polímeros que existem. Nesse caso aqui, nós temos os polímeros artificiais e os polímeros naturais. A gente tem polímero naturalmente, como, por exemplo, as proteínas, né, professor Almeida? Exatamente. E polímeros artificiais, que são aqueles produzidos. E aí, dá certeza de ter colaborado com você, revisando os conteúdos dessa unidade 2. Agora, desejamos boa sorte na sua avaliação de recuperação, tá bom?
E aí, boa sorte e um grande abraço, meu caro aluno.